Olá, aqui é Ana Mello, nutricionista em Florianópolis, e hoje eu vim falar sobre um tema específico da gestação, que é a restrição de crescimento intrauterino, quando o bebê ganha menos peso do que o esperado. De que forma a alimentação, a nutrição podem auxiliar nesse processo? Esse diagnóstico de restrição do crescimento intrauterino vem através de ultrassons realizados durante a gestação. Quando o bebê é colocado lá na curva, no percentil de peso esperado para a idade gestacional, e é identificado que o bebê está muito baixinho nesse percentil, um bebê com percentil de 5, 10, 15%, o que significa que ele está entre os bebês mais magrinhos para aquela faixa de idade gestacional. E aí se inicia um processo de investigação, de tentar identificar qual que é a causa dessa restrição de crescimento intrauterino. Por que a gente precisa identificar e por que a gente monitora isso? Porque um bebê que nasce com peso muito baixinho é um bebê que pode apresentar mais dificuldades de ganhar peso também após a gestação, é um bebê que pode ficar doente mais fácil, pode ser necessário um parto prematuro, pode acontecer um parto prematuro. Então é importante investigar qual é a causa desse ganho de peso que não está acontecendo conforme o esperado. Existem causas que não são relacionadas à alimentação, à nutrição, mas que vão ser possíveis de serem identificadas lá no ultrassom. Então, por exemplo, uma placenta que não foi bem formada, que não está permitindo o adequado fluxo de sangue, e consequentemente o fluxo de nutrientes para esse bebê. Também pode estar acontecendo algum tipo de restrição no fornecimento de sangue por conta de alguma alteração lá nas veias, então lá no fluxo venoso. Então isso também é possível de medir nos ultrassons e acompanhar. Pode ainda estar acontecendo uma alteração da pressão arterial da mãe, e isso também altera bastante o fluxo de sangue e de nutrientes para o bebê. Então esses pontos não tem muito o que a gente, nutricionista, fazer. O médico vai monitorar e existem casos em que o parto precisa até mesmo ser antecipado. Quando se identifica, nesses casos, os ultrassons precisam ser realizados com mais frequência. Então, quando se identifica que o bebê realmente não está evoluindo, muitas vezes o parto precisa ser antecipado. Agora, nem sempre o caso é um caso assim mais complexo, mais difícil. Às vezes a gente consegue prevenir e melhorar muito casos de restrição de crescimento intrauterino com melhora da alimentação, tá? Esse é o nosso ponto de hoje. É fundamental que nessas grávidas a gente consiga avaliar como está o consumo de carboidrato e de proteína. E se o consumo de proteína não estiver suficiente, o que é muito frequente, a gente vai precisar aumentar. A necessidade de consumo de proteína na gestação é elevada, é cerca de 1,5 gramas de proteína por quilo de peso dessa grávida. Então é importante que a gente tenha proteína, carne, frango, peixe, ovos, leite e derivados, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, tofu, talvez suplementos de proteína também, whey protein. A gente vai distribuir essa proteína ao longo do dia para tentar otimizar a proteína utilizada por essa gestante e, consequentemente, por esse bebê. E também a gente vai adequar as quantidades certinho de acordo com a necessidade dessa grávida. Proteína na gestação é fundamental para que o bebê se desenvolva corretamente e influencia demais no ganho de peso do bebê. Outro ponto super importante é que a gente avalie alguns exames, avalie como que está o nível de algumas vitaminas, porque a deficiência de determinadas vitaminas pode também impactar num ganho de peso abaixo do esperado. Especialmente anemia na gestação é um fator que se correlaciona com o bebê de baixo peso. Então é importante que a gente corrija. Se essa anemia estiver já instalada, de preferência que a gente faça uma suplementação de ferro venoso. Isso traz uma resposta mais rápida e auxilia para que o bebê realmente tenha uma recuperação rápida das suas reservas de ferro e consiga recuperar o seu ganho de crescimento. Quando essa anemia ainda não existe e a gente ainda está na fase de prevenção, podemos ficar com o ferro por via oral durante um período e aí ir monitorando, com certeza, Se necessário venoso em algum momento, esse venoso vai ser de prescrição médica. Mas além do ferro,
também vão ser importantes níveis adequados de vitaminas do complexo B, com destaque para a vitamina B12, vitamina D, zinco, ômega 3. Todas são vitaminas bem importantes na gestação para assegurar o ganho de peso adequado desse bebê. Outro caso que pode aumentar os riscos de bebê com baixo peso é daquelas gestantes que tomam muito café. Nesses casos de bebê com restrição de crescimento, a gente corta o café, tá? Mas via de regra, quando a gente quer só prevenir, a gente diminui bastante o café na gestação, para cerca de 100 ml ao dia só, quando a gente está falando de um café tradicional, né? Um café que contém cafeína. É importante que seja bem restrito, pensando nisso, em auxiliar para que o bebê ganhe peso adequadamente, para auxiliar para que essa mãe não tenha anemia, café também se relaciona com isso, e ainda para auxiliar para que o desenvolvimento neurológico do bebê corra conforme o esperado. Excesso de cafeína também pode prejudicar esse processo. Existe ainda uma suplementação que pode ser interessante nesses casos de bebê com restrição de crescimento intrauterino, que é a suplementação com creatina. Uma suplementação super conhecida para quem faz atividade física, né? Já gravei vídeo sobre a creatina. E nesses casos, para esse tipo de grávida, a creatina também se mostra uma grande auxiliar para a normalização do ganho de peso do bebê, certo? Em resumo, vamos investigar algumas coisas quando a restrição do crescimento intrauterino aparecer. Como está a placenta, o fluxo de sangue, como está o consumo de proteína, como estão os exames dessa grávida com destaque para o ferro. Se ela está usando creatina, pode ser indicado o seu uso. Se não usa ômega 3, vai ser indicado também. Adequada suplementação, adequada alimentação como um todo. E eu já tive inúmeros casos de sucesso, tá? De a gente sair de bebê de percentil 20, 30 para 50, 60, que é mais ou menos a nossa meta, né? Então é possível. Busque auxílio de um bom obstetra, de um bom nutricionista que trabalhe com gestantes, que a chance de a gente conseguir ter um resultado muito legal, de um bebê lindo e saudável, é bem grande, certo? Encaminhe esse vídeo aqui para alguma grávida que você conheça, que já tenha ganhado um bebê com baixo ganho de peso, ou que esteja nesse processo, né, nesse medo de o bebê ter baixo peso. Compartilhe esse vídeo que tem bastante informação que eu acho que pode ser de grande valia.